Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto, o culto Passos de Fé. Você que nos acompanha pela live e vai ver o vídeo, né, o dia, que Deus te abençoe. Nós somos a Igreja Batista de Moreira Rocha de Miranda, situada no Vila dos Italianos, 975, em frente à Escola Municipal Itália. Então, você também é nosso convidado para estar aqui conosco. Vamos então estar orando. Santo Deus eterno Pai, Senhor, muito obrigada por essa quarta-feira, Senhor, muito obrigada, Pai amado, pela tua bondade, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. E estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, para te adorar, para buscar a tua face, a tua presença e também para ouvir o Senhor falar conosco. Ó Deus amado, Deus querido, seja nosso louvor, a nossa adoração e que tudo seja de acordo com a direção do teu Santo Espírito, Senhor. Essa oração eu te faço e já te agradeço. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus, amém. Queridos, graças e paz, boa noite. Vamos colocar em pé. Nós vamos, após essa oração, vamos cantar o hino do nosso cantor, hino de número 385, e eu quero convidar você a estar junto comigo, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Louvor, vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz. Santo, antes de louvarmos o hino, vamos compartilhar uma leitura bíblica no Salmo de número 150, e nós estaremos louvando ao Senhor com esse hino de número 385. Vamos ler o Salmo de número 150. Último Salmo, né? Último capítulo. Salmos de número 150. Parece que o Salmo 150 Louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder. Louvai pelos seus poderosos feitos, louvai consoante a sua muita grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai ao som do saltério com harpa. Louvai com adufes e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flauta, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. A igreja podia ler numa única só voz o último versículo, que é o versículo de número 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Então vamos louvar a Deus com esse hino intitulado Louvor, hino de número 385 do nosso cantor cristão. Louvemos ao Senhor. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantei louvemos ao céu, nosso Deus é Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado, Deus Pai, exaltado, para Senhor, exaltado, cantei louvemos ao
que domingo, na nossa EBD+, uma EBD alternativa, estará conosco o irmão Hernani. O irmão Hernani é bacharel em teologia, diácono da Primeira Igreja Batista de Éden, em São João de Meriti. E ele estará lecionando sobre a perspectiva do testemunho de Estevão. Então, irmãos, não falte a escola bíblica dominical. A escola bíblica é fundamental para o aprendizado, para o crescimento, para o teu engajamento na fé cristã. Eu gostaria que você lembrasse ao irmão dessa comunidade de fé sobre a importância dele estar conosco no próximo domingo às 17h15. Então, próximo domingo, o diácono, que é o nosso irmão Hernani, bacharel em teologia, ele estará dando a classe para nós estarmos aprendendo, para nós estarmos absorvendo mais da palavra do Senhor. No próximo domingo estará conosco o irmão Francisco, também bacharel em teologia, e ele vai estar dando a lição, ele é membro da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, São João. Então nós temos procurado convidar alguns irmãos para que eles também possam estar falando a nós como igreja, sendo um instrumento de motivação para a vida dos irmãos, para que os irmãos possam estar junto conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu vou botar no Pastoral News, nós sempre temos o nosso momento de confraternização, que é um cafezinho, após a escola bíblica dominical. E o que acontece? Para que nós não estejamos onerando o cofre da igreja todos os domingos, porque dá um bom gasto, eu queria pedir a você, membro dessa igreja, se você puder, traga alguma coisa para estar o quê? Sendo a tua cooperação nesse momento que é após a escola bíblica dominical. Não precisa ser nada grande, não. Uma coisa simples, para que nós possamos estar ali nos confraternizando. Amém, irmãos? Queridos, eu queria também lembrar que na próxima segunda-feira, terceira segunda-feira do mês de agosto, as mulheres estarão reunidas em oração e estará falando nesse momento de oração a pastora Maria Cristina. A pastora Maria Cristina é uma das pastoras da Primeira Igreja Batista em Colégio, já esteve aqui e ela vai estar mais uma vez falando às mulheres. Qual é o desafio? Trazer quietudes? Qual é o desafio? Vir para a EBD? O desafio é você convidar outras mulheres. Fundamental que você esteja convidando outras mulheres. Irmãos, tem uma ilustração muito antiga, mas muito real. Um grande cozinheiro, ele confeccionou uma deliciosa torta de morango. E quando ele confeccionou aquela deliciosa torta de morango, muitas pessoas começaram a olhar, esperando receber o quê? Um pedaço. E ele não deu para ninguém, mas ele disse o seguinte: essa torta está muito gostosa. A aplicação é muito simples. Não adianta nós estarmos fazendo programações se nós não botarmos no nosso coração a necessidade de convidar o quê? Outras pessoas. É bom para a gente, é delicioso, mas e as outras pessoas que precisam ouvir das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus Cristo? Lembrando que nós estamos em campanha de oração, boto sempre lá na Pastoral News, e é o tema que nós estamos sempre falando: por te amar é o quê? Me preocupo com você. Então vamos, irmãos, estar engajados nisso, envoltos nisso, para que outras mulheres possam ouvir das boas novas do Senhor Jesus
e ter um encontro com esse Jesus maravilhoso. Amém? Queridos, vamos então louvar mais uma vez ao Senhor. Eu quero convidar os irmãos e nós estaremos cantando hinos do nosso cantor, né? Irmã Isabela não está no seminário, irmão Isaías no trabalho. Israel chegou bem cansado agora do quartel, me informou se poderia haver condição de ficar em casa. Eu podia dizer para ele que não. Nós vamos então cantar ao Senhor. Vamos cantar o hino de número 60, Coroai, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão presentes nesse culto. Deus e Jesus abençoe a vida de vocês. Vamos nos enganjar, vamos nos envolver para que nós possamos estar atingindo outras pessoas, para que possam estar junto conosco para louvar o nome do Senhor. Coroai, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. Filho do glorioso Deus, com glória, coroai, coroai. Vamos louvar o Senhor, hino de número 60. Requer orações. Então, se você tem alguma petição ou se você tem algum agradecimento, eu quero então externar a palavra para que você possa fazer isso. Algum pedido de agradecimento?
agradecer. Pode falar, irmão Sandra. Só agradecer por tudo. Amém, amém. Tudo o quê? Tudo que ele tem feito. Amém. Isso, agradecer pelo que o Senhor tem feito. Há outro pedido ou agradecimento de Diaconisa Marcela. A salvação da minha família, que é minha mãe, né, como você sabe, pela cura da minha cunhada. Amém. Vamos orar, né, pela esposa do meu cunhado, a Michele, que está com câncer, está fazendo já quimioterapia, e nós acreditamos na vontade de Deus. A esposa do irmão Cássio, irmã Beth, graças a Deus, já passou por esse processo, o médico disse que está tudo ok, então nós agradecemos ao Senhor pelo restabelecimento da esposa do irmão Cássio, a irmã Beth. Fala, Diácono Antônio. Agradecimento. Amém. Deus abençoe. Outro pedido, Arinda. Eu quero pela salvação da minha família. Amém. Bem colocado, orar pela salvação dos nossos. Irmão Hélio. Queremos orar pelo nossos irmãos que moram na comunidade, que muitas das vezes está difícil de sair até para protegimento deles. Verdade, vamos orar nessa criminalidade, o Rio de Janeiro como se encontra, então vamos sim lembrar dos nossos irmãos. Há outro pedido, um agradecimento, oração pela família. Amém, orar pela família. Queridos, eu queria convidar vocês a somar nessa questão de oração, para nós estarmos orando pela igreja, pelo andamento, pelos projetos, porque por aquilo que nós queremos entender que é a vontade do Senhor para o apogeu, para o crescimento, para o avanço da igreja de Cristo Jesus. Então, que nós venhamos em todo momento estarmos lembrando de orarmos, falando com Deus, pedindo ao Senhor para que o Senhor possa abençoar. Vamos então orar, vamos colocar esse momento diante do Senhor, orando pelo pedido de cada irmão. Eu gostaria então de pedir ao irmão Diácono Antônio, vem cá, irmão Antônio, o senhor vai orar, colocando esses pedidos que foram feitos diante do Senhor. Amém? Diácono Antônio Felisberto. Vamos orar com o nosso irmão Diácono Antônio. Fica aqui no meio. Amadíssimo Deus e eterno Pai, agradecido a Deus nós somos por termos a oportunidade de estarmos aqui na sua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. E agora, Senhor, diante dos pedidos que aqui foram revelados, Senhor, Tu sabes verdadeiramente a necessidade de cada um, Senhor. Muitas vezes eu me pronuncio, Senhor, a forma com que foi pedido, mas Tu sabes, Senhor, a nossa irmã Linda, a nossa irmã Marcela, a nossa irmã Sandra, o Jorge, e o pedido do nosso irmão Hélio. O meu pedido é de agradecimento, Senhor, por tudo que Tu tem feito por mim. Por isso nós pedimos, Senhor, que Tu esteja guiando, dirigindo, livrando de todo perigo, de todo mal. Senhor, é essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão. Queridos, eu quero convidar, pedir a você ali, minha filha, que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. E eu quero ler com você a partir do versículo de número 42. Conseguiu aí? Ok? Atos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades
e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Na quarta-feira passada, nós tivemos a oportunidade de dissecar um pouco esse texto, e nós vimos três aspectos, três coisas extremamente extraordinárias que podemos entender que é o grande cerne, a grande realidade para o avanço de uma comunidade de fé, para que uma igreja ela possa estar cumprindo o desígnio, para que ela possa estar cumprindo a vontade do Senhor. Nós vimos que uma igreja que avança, ela precisa entender a responsabilidade que tem em preservar a doutrina que foi instituída, estabelecida pelos apóstolos. E por que nós vamos viver isso? Por que nós vamos cumprir isso? Primeira coisa, quando nós falamos da doutrina dos apóstolos, nós precisamos rapidamente analisar algumas coisas que são muito importantes para que eu e você como igreja venhamos perseverar naquilo que foi ensinado por parte dos apóstolos. Vamos dar por exemplo. O que eu quero dizer é o seguinte: quando se fala de apóstolo, quem eram apóstolos, quais credenciais para que eles viessem a ser apóstolos? Apóstolo é uma terminologia que traz a ideia daquele que é enviado. Mas existe uma coisa muito real pela qual acreditamos que vamos perseverar nessa doutrina. Porque uma das questões para ser apóstolo era ter andado com Jesus ou visto Jesus. Nós vamos perseverar nessa doutrina porque são homens que andaram com Jesus e eles simplesmente só estão reproduzindo o que Jesus ensinou. Uma igreja que avança e persevera na doutrina apostólica, ela simplesmente está obedecendo aquilo que Cristo entregou aos seus apóstolos e seus apóstolos transmitiram para a igreja. Eu estava vendo essa semana um podcast de um judeu, não messiânico, mas de um judeu mesmo, e ele estava falando sobre o primeiro concílio, que foi o concílio de Jerusalém, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. E ele falou o seguinte, que na decisão tomada pelos apóstolos de Cristo, se vê que eles estabelecem três coisas. O concílio se dá por quê? Porque alguns judeus que estavam se convertendo a Jesus, eles achavam que aqueles que estavam se convertendo, gentios, e não eram circuncidados, tinham que ser Circuncidados. Eles estavam colocando mais ou menos de que a salvação em Cristo se completa a partir do momento que aquele que é um estrangeiro, aquele que não é um judeu, ele vai viver o compromisso da aliança judaica, Porque a circuncisão é um compromisso de De uma aliança. E aí isso começa a gerar um desconforto na comunidade de fé. Então a igreja se reúne e diz que pareceu bem ao Espírito Santo, com toda a igreja, não impor nenhum jugo, nenhuma carga, nada pesada sobre o estrangeiro que estava crendo em Cristo, a não ser que ele venha se abster de relações ilícitas, da prostituição, que ele não venha adorar os ídolos e que ele não coma animal sufocado.
E aquele judeu falou o seguinte: o que os apóstolos fizeram foi simplesmente reproduzir o que Deus ensinou lá em Levítico, que também era para o estrangeiro, que não comesse animal de carne o quê? Sufocada, tinha que ser espargido, sangrar. Então ele disse assim: se nós queremos caminhar em Deus, nós precisamos guardar aquilo que Deus o quê? Ensinou. Se nós queremos caminhar em Cristo como igreja, então precisamos o quê? Guardar aquilo que Cristo ensinou aos seus o quê? Apóstolos. Se nós não conseguimos absorver a doutrina apostólica, nós vamos ir contra os princípios divinos. O grande problema que nós estamos vivendo hoje é que nós temos visto muitas igrejas, temos visto muitos movimentos, mas temos visto um pouco da doutrina de quem? Dos apóstolos. Eu acho interessante, né? Porque parece que nós queremos transitar em Deus. E se nós queremos transitar em Deus, o Velho Testamento ele mostrava que para transitar na direção divina, tinha que se guardar aquilo que Deus o quê? Mandou. Vamos dar um exemplo, né? Nós estamos passando já o livro de Êxodo de Neemias. Quando ele sai do cativeiro, vocês viram? Alguns judeus se casaram com mulheres o quê? Estrangeiras. O que Deus mandou fazer? Mandou o quê? Despegue as mulheres das crianças. Porque eu já havia falado lá atrás, para não casar com pessoas o quê? Estrangeiras. Vamos dar um outro exemplo? A Bíblia fala que havia um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era filho de uma viúva. Mas quando o profeta Aías dá a ele a capa cortada em 12 pedaços e diz assim: Deus está te entregando as 10 tribos, tu vais ser rei da tribo do norte. E Jeroboão agora filho de Nebate, a sua descendência agora vai ser lembrada. Você não é mais o filho da viúva, você é Jeroboão filho de Nebate. E a Bíblia diz que Jeroboão assumiu as 10 tribos. Você lembra o que ele fez? Constituiu sacerdotes ao seu bel o quê? Prazer. Foi aprovado por Deus, sim ou não? A mesma coisa quando nós falamos da perseverança na doutrina dos apóstolos. Então, se Deus ele rejeitou alguns segmentos que o povo de Israel tomou, você acredita, você acha que ele não vai rejeitar alguns segmentos que a igreja de Cristo está tomando? A gente precisa, nós precisamos muitas vezes compreender isso. Porque nós queremos instituir sacerdotes, nós queremos instituir isso, nós queremos fazer aquilo, quando os apóstolos que entregaram a doutrina à igreja de Cristo, por terem andado com Cristo, você vai perceber que o que eles estão falando é o que precisa ser o quê? Executado. A Bíblia para nós é o nosso livro. É ou não é? O muçulmano, qual é o livro do muçulmano? Alguém sabe? Alcorão. Algum muçulmano muda o Alcorão? O que Mohammed, o que Maomé falou, eles vão o quê? Nós, igreja, não. Nós queremos fazer uma coisa nova, nós queremos instituir coisas novas, nós queremos fazer coisas, pode ter isso, não, irmão. A igreja que avança, a igreja que cumpre a missão, ela persevera o quê? Na doutrina. E quando eu falo doutrina, vocês sabem muito bem que não são usos nem o quê? Costumes. Paulo chega e diz: todas as coisas me são o quê? Lícita, mas nem tudo me convém. A mulher cortar o cabelo está fugindo da doutrina. Quem disse isso? Quando o apóstolo Paulo ensina mulheres não tenham o cabelo curto,
porque o cabelo foi dado em lugar do véu, existem dois segmentos. O primeiro é que Corinto era uma cidade portuária. E aí alguns dizem assim, para diferenciar de quem? E aí, das prostitutas, que andava com a cabeça raspada por causa de quem? Diana. Por causa de Diana. Então eu não estou falando que perseverar na doutrina são usos e costumes. Eu estou falando que perseverar na doutrina é cumprir o que a palavra de Deus ensina a nós como igreja nela o quê? Orçamentária. Vós maridos, tratai vossas mulheres bem. Vós mulheres, sejais submissas, esteja ao lado, cumpra a missão. Vós marido e mulheres, vivam em união para que não sejam interrompidas as vossas o quê? Orações. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo e vivo a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis o quê? Com este mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, amor do Pai, o quê? Isso é doutrina apostólica. É isso que nós precisamos guardar. Você vê literalmente, né, na questão de Atos dos Apóstolos, que no capítulo de número 5, fala sobre uma coisa, Ananias e Safira. Olha o que diz o texto. Entremente, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas em acordo com a sua mulher, o que eles fizeram? Mentiram. O que aconteceu por causa da mentira deles? O que a Bíblia diz? Não mintais, porque vocês agora estão revestidos de um novo quê? Novo homem, uma nova pessoa. E aí quando você olha Atos capítulo 5, por que Deus não aprovou a mentira? Porque a igreja estava tendo seu início. E ela não poderia ter início já maculada ou manchada por algo chamado o quê? Mentira. Seja o vosso falar sim, sim, o quê? O que passa disso é de procedência maligna. Então, a igreja que ela quer avançar, nós vimos que ela está mantendo a doutrina do Senhor Jesus. O que os apóstolos transmitiram, o que os apóstolos ensinaram, é o que nós como igreja precisamos o quê? Então será que em pleno século XXI, no ano de 2024, será que havia uma reformulação da palavra de Deus? Não. O que acontece se nós tentarmos reformular a palavra de Deus? Primeira coisa, a reformulação da palavra de Deus gera libertinagem. Vocês sabiam disso? A questão de estarmos reformulando a palavra para mexer na doutrina apostólica gera libertinagem. Subtenente Aloysio, um amigo da FAB, Força Aérea Brasileira, servia ali no Campo dos Afonso. E o irmão Aloysio, contando, ele virou e falou assim: Pastor Márcio, o comando do Campo dos Afonso, em décadas passadas, isso já há bastante tempo, ele deu podemos dizer assim, uma regalia. Falou o seguinte: ó, como está muito calor, vocês podem vir de uma bermuda social, um tênis e uma camisa. Poxa, a primeira semana foi uma maravilha. Todo mundo comportado. Segunda semana, na terceira semana já apareceu de chinelo, short e de camiseta regata. O comando chamou e falou assim: volta todo mundo ao padrão, porque vocês não sabem usar o que? Liberdade. A reformulação da palavra, ela gera libertinagem. Por quê? Porque nós não vamos saber usar o que? A liberdade. Não é que a palavra de Deus seja algo imposto,
Mas imagine só, não ameis o mundo, mas a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, no que há contenda. Então, ele está dizendo que a gente pode beber um pouco de vinho, só não pode o quê? Se embriagar. Meu Deus do céu. É um tipo de palavra maldita. Porque se eu dou uma palavra dessa, numa comunidade de fé onde o irmão Benedito foi alcoólatra durante a vida toda, e agora ele teve um encontro com Jesus, e tem aproximadamente 5, 6 anos que ele não põe uma gota de álcool aonde? Na boca, mas ele escutou que nós estamos reformulando. O problema não é beber, o problema é ficar o quê? Bêbado. O irmão Benedito fala assim, então eu posso tomar o quê? O AA, o Alcoólatras Anônimos, diz, nunca deu o quê? Vergonha. Você está vendo que é reformular? Porque ao mesmo tempo que a palavra diz para não se embriagar, ela também está dizendo, dando uma deixa de que tomar um pouquinho não faz o quê? Mal, mas é melhor eu não me corromper, não me envolver com isso. Então a reformulação da palavra gera libertinagem. Outra coisa, a reformulação da palavra, esquecendo a doutrina de Cristo, faz a gente instituir coisas que a Bíblia está dizendo para que nós não venhamos o quê? Instituir. Vamos falar uma coisa aqui, presta bem atenção. Tem muita liberdade. Eu estou casado com a Marcela. Nós estamos casados, Isabela tem 26, 28 anos. 20 anos. Mas de repente eu comecei a ser um pastor progressista. E comecei a querer reformular a doutrina apostólica. Virei para a Marcela e falei assim, Marcela, a partir de hoje eu decidi, não quero estar mais casado, pode ficar com a casa, pode ficar com tudo, não quero nada, tudo é teu, pode ficar com tudo. Sabe aquela questão de que você quer sair e diz assim, sair, mas não estou levando nada, tudo é teu. E eu sou pastor. Aí o que acontece? A postura que eu tomei e me separar, me divorciar da minha esposa, é certo? Por que não é certo? Quando tu casa, a palavra de Deus, você nunca mais pode ser. Vamos lá, vamos analisar. Primeiro, casamento é um voto, não é isso? Diante de Deus. Se você votar, você tem que o quê? Então, nós acreditamos que o casamento católico é sacramento santo. Para nós é mandamento o quê? Divino. Aí a reformulação da palavra agora traz uma coisa interessante. Pastores que estão se divorciando e eles ainda estão o quê? Pastoreando. Eles podem pastorear? Não, certo não. Certo não, eles não podem. O que a doutrina apostólica ensina? O pastor, ele tem que pastorear primeiro a sua o quê? Casa. Tem que ser os seus filhos diante do Senhor. Que seja marido de uma só mulher. A única condição que dá para um pastor ele está pastoreando sem a esposa é se ela o quê? Morrer. Se ela falecer. Você está vendo o que gera a reformulação progressista de uma doutrina? E outras coisas mais, irmãos. Então, lembra aqui que nós falamos? Eu tenho que falar, não posso ficar quieto. Olha só, a gente falou que Deus rejeitou Israel porque ele quis fazer reformulação daquilo que ele havia o quê? Ensinado. A igreja, hoje, o novo Israel, está fazendo o quê? A mesma coisa, gente. A mesma coisa. Nós estamos instituindo sacerdote ao nosso bel prazer, de acordo com a vontade que a gente acha. Irmãos, eu falo uma coisa muito normal. Eu não tenho problema com pastoreio feminino. Mas se alguém disser para mim que é bíblico, eu vou dizer que não é. Não é, gente. A
Bíblia pastoreio feminino? Então eu fico preocupado porque tem coisas que nós estamos pegando a doutrina, estamos dando o nosso o quê? Jeitinho. E não pode, se a igreja quer avançar, se a igreja quer crescer, se a igreja quer ir, ela persevera naquilo que Deus, na pessoa do Cristo, entregou aos apóstolos. E o que nós temos que fazer como igreja? Só reproduzir. Só reproduzir. Eles mandaram orar sem cessar, eles mandaram dar graça, eles mandaram amar o irmão, eles mandaram perdoar, eles mandaram tudo, porque tudo isso eles aprenderam com quem? Com Jesus. Nós também vimos, e dessecando um pouco, perseveravam na doutrina dos apóstolos, mas era uma igreja de extrema comunhão, partir do pão. Eu já contei isso para vocês e vou contar mais uma vez. Eu fiquei um tempo na primeira igreja batista de Inhaúma, igreja do apóstolo Alexandre Macedo, pastor Alexandre Macedo. E tinha um rapaz lá chamado Luizinho. Luizinho foi jogador do Fluminense e ele terminou a carreira dele no Sport Recife. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, ele agora estava convertido. E a mãe dele trabalhava no hospital Salgado Filho, né? Salgado Filho, não é isso? Salgado Filho. E ele sentiu o desejo de ir ao Salgado Filho ver a mãe. E ele estava já procurando uma igreja. Quando ele entra no Salgado Filho, ele diz assim: pastor Márcio, eu nunca vi aquela irmã, mas ela me deu parte do Senhor e disse assim para mim: olha só, moço, o Senhor disse para mim que você está procurando uma igreja, e o Senhor manda te dizer para você ir para a igreja tal, tal e tal, aonde tem aquele pastor isso, isso e isso, porque lá tem comunhão. Comunhão. Uma igreja que persevera na doutrina é uma igreja que vai ter comunhão. E uma igreja, quando ela tem comunhão, ela vai fazer uma coisa extraordinária. O que o diabo ele precisa ver na igreja? Um data show, um painel de LED, um microfone de última geração, um púlpito Hilson, um jogo de luz extraordinário, acolchoado, acarpetado, acústica maravilhosa. Não, irmão. Ele precisa ver a luz de Cristo reluzindo nesta o quê? Igreja. É mais ou menos como diz naquela série de ilustração, né? Os demônios estão tudo passando, alvoroçados, e o demônio velho pergunta assim: por que vocês estão assim? Porque nós estamos em uma igreja, porque lá está girando, lá está reproduzindo muita luz, e nós temos que ir para lá para levar coisas para que essa luz seja ofuscada. Então, uma igreja em comunhão é uma igreja que agrada a Deus. Deus se alegra, a luz de Cristo está no lugar. Por quê? Deus é amor, Jesus é essência, Ele é extremamente bondoso, maravilhoso. Então nós precisamos amar uns o quê? Aos outros. Aquilo que parece meu não é meu, é seu, e assim o quê? Sucessivamente. Eu falei no domingo passado, né, pegando a palavra que foi dada na lição pelo pastor Fábio, quando ele falou assim: nascido de mulher não teve nenhum igual quem? João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele não veio mostrar sua glória, mas ele disse: eu não sou Cristo não, eu sou uma voz que clama no deserto, preparai as vossas o quê? Vida, preparai as vossas veredas, porque vem um mais poderoso do que quem? Uma igreja em comunhão mostra Cristo. Por isso que nós não estamos preocupados se o púlpito é Hilson. Não estamos preocupados se o microfone é o microfone ABC, se a mesa é de tantos canais. Não, nós estamos preocupados em andar em comunhão, guardando a doutrina para mostrar quem? Jesus. Os demônios precisam entender que a Igreja Batista Memorial é uma igreja de coinonia, é uma igreja de comunhão, no partir do pão. Por quê? Porque mostra a luz de Cristo. E nós vimos também, repetindo mais uma vez, doutrina, comunhão,
no partir do pão e nas orações. Olha a prova maior que nós não estamos guardando a doutrina apostólica. Oração. Isso não é só na memorial, não, gente. Qualquer igreja que fala assim, vamos fazer um culto de campanha de oração. A igreja tem quantos membros? Tem 1000 membros. Você acha que vai ter 1000 pessoas? Não. Já viu aqueles folderzinhos de internet? Culto de oração e festa. A fila que está cheia de quê? Da festa. Da oração tem pouca. E a oração é uma doutrina o quê? Apostólica. Apostólica. Alguns pastores brasileiros tiveram a oportunidade de ir na igreja da Coreia, né? A igreja de Odua, a igreja de Poyang-Shu, e eles falaram assim, sabe a coisa mais que nos chamou a atenção? É que a igreja praticamente 4-20 horas aberta, e a gente foi num turno de oração que era provavelmente 4 horas da manhã. O que a gente deduziu como pastores brasileiros? Vamos chegar lá, deve ter meia dúzia de quê? Ele falou assim, quase não conseguimos sentar. Porque aquele povo que ora. Aquele povo ora. Existe uma musiquinha, né, que a gente anda assim, começarmos a orar, esse tempo, se começarmos a orar, salvaremos o quê? Vidas. Elias orou e o quê? O fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Jesus orou, curou a mulher do fluxo. Jesus orou, deu vista ao cego. Jesus orou, ressuscitou Lázaro. E se nós orarmos grandes coisas, nós também estaremos o quê? Realizando no nome de Jesus. Uma igreja que avança, ela está interessada na doutrina do Cristo. Uma igreja que avança, ela está interessada em ter comunhão. Uma igreja que avança, ela está interessada em orar. Que a luz do Senhor Jesus recaia sobre nossa vida. Que nós venhamos honrar esse livro santo, lendo, absorvendo, sendo como a sinagoga de Bereia, porque a palavra do Senhor diz que eles ouviam, mas eles o quê? Examinavam. Que o Senhor nos dê ouvidos apurados, olhos santos, para que nós venhamos ouvir e ver, e discernirmos se aquilo que está sendo dito é de quem? De Deus. Porque os tempos são difíceis, irmãos. E o próprio Jesus, na narrativa do apóstolo Paulo, ele dá a entender e transmite a Paulo que no final dos tempos, os homens seriam avarentos, amantes de si mesmo, tendo como seu Deus o ventre, seriam amantes de coisas contrárias à prerrogativa ou à verdade de Deus. Que nós não venhamos ser como algumas igrejas da Europa, que nós não venhamos ser como a igreja dos Estados Unidos, mas que nós venhamos ser uma igreja que persevera na doutrina, vive em comunhão e em muita oração, para que o nome do Senhor venha a ser o quê? Glorificado. Que Deus nessa noite em Jesus poderosamente abençoe as nossas vidas. Vamos terminar o nosso culto. Quero agradecer a você que nos acompanha pelo Instagram, pelo Face. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nessa hora finalizar o nosso culto cantando o hino de número 417. Não só